Vídeos de vários estados do Brasil mostram o talento de nossos pequenos leitores, futuros poetas. Um quinho sobre a vida e a obra de Jorge Amado. A equipe da TV Escola atravessa o país para registrar diferentes projetos de literatura. Fique sabendo como foi a Semana de Arte Moderna e o nosso bate-papo com professores e pesquisadores sobre Nelson Rodrigues, Graciliano Ramos e o modernismo brasileiro. Sejam bem-vindos à 9ª Semana de Poesia da TV Escola. Nessa edição, eu, Marcos França e Maria Ceiça teremos o prazer de apresentar uma programação cheia de comemorações especiais. Isso mesmo! Nesse ano, o escritor Jorge Amado faria 100 anos de vida. E por isso, a equipe da TV Escola produziu a série de documentários Amado, que a cada dia da semana vai falar de um aspecto da vida e da obra desse ilustre baiano. Vamos falar da Bahia, da mulher, apresentada nas obras, da vida do escritor, das adaptações para o cinema e para a televisão e da herança deixada por uma literatura que destacava o Brasil dos afrodescendentes e suas crenças religiosas. Também vamos falar do escritor Graciliano Ramos, que faria 120 anos em 2012. Ele é considerado um dos maiores romancistas surgidos na chamada segunda geração, ou geração de 30, do modernismo brasileiro. E por falar em modernismo, a notória Semana de Arte Moderna de 1922 está completando 90 anos. Fizemos um Fique Sabendo para contar detalhes importantes desse grande evento. Outro escritor que tem grande sucesso no Brasil, que também estaria completando 100 anos, é Nelson Rodrigues. Vamos falar de todos esses autores e marcos literários ao longo da nossa semana. E agora veja os destaques desse primeiro dia da semana. No documentário de hoje, conheça a Bahia, que tanto inspirou Jorge Amado. Os vídeos do concurso Pequenos Leitores, Futuros Poetas. TV Escola na Estrada foi até Palmeira dos Índios, em Alagoas, cidade onde viveu o escritor Graciliano Ramos. E um bate-papo com Daniele Corpas sobre a geração de 30 da literatura brasileira e Graciliano Ramos. Que fica no estado de Alagoas. Quase 80 anos depois do lançamento do livro, Marcos, alunos de uma escola estadual dessa mesma cidade participam de um projeto que visa, entre outras coisas, compreender a relação de Graciliano Ramos com o lugar. O Colégio Graciliano Ramos é uma escola estadual de ensino médio voltado para jovens que desejam se tornar professores. Muitos dos alunos vêm de cidades da região de Palmeira dos Índios, onde Graciliano Ramos viveu, e descobrem logo no início quem foi esse escritor que dá nome à escola. Eles vêm aqui sem conhecer quem é Graciliano Ramos. E o nosso objetivo no primeiro ano, com os alunos do primeiro ano, é fazer essa descoberta do autor, é conhecer quem é Graciliano Ramos, não apenas o escritor, mas a pessoa Graciliano Ramos, já que ele foi prefeito da nossa cidade. Nós fazemos a visita à Casa Museu Graciliano Ramos, que é onde ele viveu com a sua família, e também passamos o filme, que é da TV Escola, Graciliano Ramos, Literatura Sem Bijuteria, contando da vida de Graciliano. Uma professora de português trabalha os gêneros textuais durante todo o ensino médio, escolheu o fanzine para que os alunos do primeiro ano pesquisem e exponham o que aprenderam sobre o escritor. Porque fanzine é um veículo que pode ser escrito por qualquer pessoa, não tem um formato definido, então é mais aberto e é uma forma de divulgação. Eles produzem e depois nós faremos a distribuição com as outras turmas. No aniversário de 120 anos de Graciliano Ramos, todo o colégio está envolvido com vida e obra do escritor alagoano. No segundo ano, como os alunos trabalham o assunto violência, pesquisaram o tema bullying, presente na vida dos personagens do conto infanto-juvenil A Terra dos Meninos Pelados. Claro que não tem esse nome de bullying, né? Não era esse nome, mas diz que os meninos mangavam de Raimundo. Raimundo, personagem central do texto da Terra dos Meninos Pelados, e diz que os meninos mangavam dele, porque ele não tinha cabelo, tinha um olho azul e um olho preto, e todo mundo ria. Não focando isso, nós vamos trabalhar
história de pessoas que viveram numa outra época, na mesma região retratada na obra de Graciliano. No caso da minha avó, ela contou histórias inesquecíveis, histórias que eu não tinha conhecimento. Ela contou as histórias que os pais dela contavam para ela, contou as dificuldades que ela passou na infância, que foram muitas por causa da seca. Ela falou que comia frutos, assim, comia umbu, cajá, frutos do cacto mesmo, por causa da necessidade, da seca e da fome. Graciliano Ramos nasceu numa cidade da mesma região, Quebrangulo, mas foi em Palmeira dos Índios que escreveu boa parte de sua obra, como seu primeiro romance, Caetés, livro que o professor de filosofia usou para mapear a cidade, segundo a obra do escritor. Graciliano é um artista multifacetado. Ele viveu em diversos lugares, em diversas cidades do Nordeste, e sobre cada uma delas ele soube construir um novo universo na sua construção ficcional. Considerando que Caetés tem como cenário a cidade de Palmeira dos Índios, nós fizemos uma leitura prévia. Depois dessa leitura, uma segunda leitura destacando todos os lugares que são mencionados. Daí nós tentamos localizar nos arquivos da cidade fotografias desses lugares para comparar o ambiente que Graciliano conheceu à época da escrita do romance, isto é, na década de 1920, com fotografias atuais produzidas por esses alunos. O roteiro começa na casa onde o escritor viveu com a mulher e os filhos por mais de 15 anos. Hoje transformada num museu com objetos pessoais e uma sala dedicada ao filme Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, baseado no romance de Graciliano. Estamos num dos cômodos da casa, que apresenta, por exemplo, os relatórios que contribuíram para a descoberta desse importante romancista. Graciliano foi descoberto por uma coincidência. Ele era prefeito de Palmeira dos Índios e fez uma coisa que não era hábito, não era costume naquela época, na época do coronelismo, da República Velha. Ele prestou contas. E o fez de uma maneira que chamou a atenção de um editor no Rio de Janeiro, Augusto Frederico Schmidt, que perguntou se ele tinha algum romance na gaveta. Ele realmente tinha. Caetés foi escrito entre 1925 e 1930, entre essas paredes. Na igreja de Nossa Senhora do Amparo, outra parada. Foi na sacristia da Catedral de Palmeira dos Índios que Graciliano escreveu o romance São Bernardo, com o apoio do padre e amigo da época. A igreja também é citada em Caetés. Era quase noite. Cheguei à minha porta, dentro irromperam cânticos, a imagem de Nossa Senhora do Amparo, entre velas, mostrava seu rostinho espremido e de choro. Na antiga Rua das Pitombeiras, alunos e professor descobriram um pé de pitomba, citado em várias cartas de Graciliano, como nesta para sua segunda mulher, Heloísa, que conheceu a sombra da árvore. Domingo dei uma volta pela estrada de ferro e à tarde vim pela Pitombeira. Vi a casa onde nos encontramos naquele dia em que vocês andavam cavando galinhas e ovos para nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quiser, queime esta carta. Pode queimar, mas com franqueza. Faz pena perder uma literatura tão boa. O que motivou a criação da Semana de Arte Moderna? Fique sabendo. Anita Malfatti foi uma importante pintora brasileira. Durante sua formação, estudou em escolas